ponto. Doutor Ernesto, quais são os pontos consensuais no meio deste conflito todo que podem ser encontrados? Aquele ponto que pode-se entender que, olha, aqui é possível pegar neste ponto e unir as diversas forças e colocar o país em via de desenvolvimento. Bom, eu acho que o primeiro ponto que nenhum Estado no mundo desenvolve com altos índices de corrupção. A primeira coisa que tem que se combater, que eu acho que é unânime, é o combate à corrupção, à grande corrupção. Porque não é possível o país, por mais que a gente faça a revisão constitucional semanalmente, o problema, na minha opinião, não é o legalismo. Se tu fores a ver a Constituição dos Estados Unidos, quando é que foi aprovada? Quantos anos, quantos séculos passam? Tem muitas emendas. Até hoje, a própria Constituição são emendas apenas, não é revisão da Constituição, são situações completamente diferentes. O próprio nome já diz, são emendas. Então, o problema não é o legalismo. Por que eu vou dar o exemplo? O problema não é o legalismo, mas sim as pessoas e as instituições que muitas vezes não estão a fazer aquilo que é o seu papel. Para que a gente mergulhe no atual conflito em que a gente está, não é questão como tal da própria lei, porque não há nenhuma lei que diz que tem que se roubar votos. Não há nenhuma lei em Moçambique que diz que temos que tirar a vida dos moçambicanos. Não há nenhuma lei em Moçambique que diz que o combate à corrupção tem que ser seletivo. Se tu fores a ver, do ponto de vista de lei até Moçambique, mesmo em questões de gênero, é considerado uma das melhores na África Austral. Ou seja, não é o legalismo como tal, mas sim a impunidade. Algumas pessoas que se calhar podem se achar acima da lei, não cumprem a lei e mesmo assim nada lhes acontece. Então, do ponto de vista legal, nós até podemos mudar, só para terminar, se tu fores a ver, porque uma das questões que quer se mudar é a questão da lei eleitoral. Se tu fores a voltar, a recuar, vá à lei eleitoral que foi modificada, acho que por aí em 2013, porque eu fiz um trabalho na CNE e se discutiu muito esse trabalho na altura de 2013. Havia um artigo, por exemplo, que era de grande discussão na Assembleia da República, em que dizia que uma urna, por exemplo, pode ser validada se o número encontrado na mesma urna não exceda o número de eleitores. Ou seja, poderia num caderno eleitoral com 800 eleitores aparecer ali que votaram 100 na lista, mas dentro da urna, se tu encontrasse pelo menos 800 eleitores, aquela urna não era invalidada, mesmo sabendo que apenas foram votar 100 pessoas. Mudou-se pensando-se que não, os problemas políticos iam terminar, mas persistiram. A gente encontrava pessoas já com boletins pré-votados. Significa o quê? Que a questão do legalismo ou conformação da própria lei é um outro debate que não é a raiz do problema. A raiz do problema é a questão das instituições funcionarem como deve ser. Como é que as instituições funcionam como deve ser? É combatendo a corrupção, combatendo a impunidade. E agora também está-se a falar muito, que a população também está a reclamar, é a questão da pobreza. A pobreza urbana e rural que tende a agudizar. Mas muito como bem. É que tu podes combater isso? É através de políticas fiscais, se calhar, que vão de encontro com aquilo que é a realidade da população. E como é que tu fazes isso tendo, por exemplo, um país com uma balança comercial negativa? O que significa ter uma balança comercial negativa? Tu importas mais do que exportas. E tendo uma balança comercial negativa, dificilmente tu vais desenvolver a nação. E como é que vais fazer a redistribuição de renda? Há um elemento fundamental. Quando tu vais ao mercado e vês, por exemplo, um saco de feijão, o que é que tem que te vir à mente? Para que o saco de feijão custe 1000 meticais, você deve ver 5 coisas fundamentais. Primeiro, tens que ver o processo onde o empresário compra o feijão, o transporte, o pagamento de salário. Aqui o governo não entra, mas há dois sítios onde o governo entra fundamentais. São as políticas fiscais e a tributação. As políticas fiscais em Moçambique estão no topo. A tributação em Moçambique está no topo. São esses elementos que condicionam, por exemplo, o feijão que poderia custar a 100 meticais, começa a custar 500 meticais. Então, é preciso que o governo faça o quê? Dê esses incentivos fiscais. Claro que o mercado o que é? A margem de lucro do empresário vai diminuir, mas o empresário vai vender mais. Vendendo mais, você vai aquecer o mercado. Aquecendo o mercado, o que vai acontecer? O moçambicano vai ter poder de compra e aí você vai começar a falar na redistribuição de renda. É isso que nós precisamos no país.